Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Nós estamos iniciando agora uma programação de palestras a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas palestras acontecerão a partir de hoje. Nós teremos um outro dia agora no mês de junho, no dia 28, se não me falha a memória, e mais 2 programações com palestras também no início de julho, dia 5 e 12 de julho. Esta programação complementa atividades que já vêm sendo desenvolvidas no hospital a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma certa complexidade para o tratamento e a guarda de dados, principalmente no ambiente hospitalar, como é o nosso ambiente esse que, além, logicamente, da própria lei, nós temos também já os códigos todos das profissões da área da saúde, que tem como mola mestra em cada profissão dessa o sigilo das informações com que os profissionais entram em contato. Então, é com a satisfação que nós estamos abrindo essa programação hoje, e é uma satisfação porque nós temos, então, um longo percurso, não é? Como nós colocamos há pouco, a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo implementada nas instituições, e nós estamos, então, dentro desse processo, né? Temos uma comissão que está constituída pela governança do hospital para ir implantando a legislação, cuidando de que a legislação seja cumprida por todos, e essa programação é uma programação que amplia, né, ou tenta ter como objetivo ampliar o conhecimento de nós todos a respeito da legislação. Então, eu volto aqui externar a satisfação que nós temos de estar abrindo essa programação, né? Temos também a honra e a oportunidade de termos, no momento, constituindo o corpo do setor jurídico do hospital, uma advogada que tem um conhecimento amplo, né, e profundo sobre essa legislação de proteção de dados, sobre sigilo e proteção de dados, que é a doutora Lidiane Fadel, e que é a nossa palestrante de hoje, e participará, logicamente, como eu disse há pouco, de palestras outras que acontecerão dentro desse ciclo de palestra. E nós temos, então, a satisfação de termos a doutora Lidiane aqui, e essa satisfação é uma satisfação ampla, porque, além dela ser uma excelente profissional, já temos aqui o conhecimento da doutora Lidiane nesse curto espaço de tempo que ela está conosco, mas ela já vem com uma trajetória de boas referências, onde ela transitou anteriormente na rede EBSER, e, como eu disse há pouco também, a doutora Lidiane tem uma bagagem enorme nessa área de sigilo e proteção de dados, e nós vamos todos, então, gozar da presença dela aqui nesse período que ela está conosco, e, principalmente, usufruir, não é, do conhecimento que ela tem, que vai nos passar através dessas palestras. Faço aqui uma breve apresentação do currículo da doutora Lidiane, para que todos conheçam. Ela é mestra em Direito pela Universidade de Marília, a Unimar, é pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, é pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, tem uma certificação, não é, por um órgão que trabalha, uma fundação que trabalha na área de sigilo e de dado e proteção de dados, não é? Doutora Lidiane é professora universitária, é colega nossa também do ponto de vista da docência, do exercício da docência, é advogada e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Então, vocês vejam pelo currículo da doutora Lidiane que nós não poderíamos estar em melhores mãos a respeito da abordagem do assunto, e nós agora passaremos, sem mais delongas, a palavra para a doutora Lidiane, que aqui essa tarde não é para a governança do hospital pontificar em nada. Nós teremos que ter realmente, vamos ter a presença de um expert no assunto,
e eu passo, então, aqui, sem mais delongas, a palavra à doutora Lidiane. Doutora Lidiane, agradeço demais em nome do hospital, tá certo? É um prazer estar com a senhora aqui no corpo do hospital. Obrigada. E é um prazer também ter a senhora com essa expertise toda que a senhora tem, fazendo, então, a participação que eu tenho certeza será brilhante nesse ciclo de palestras que nós começamos agora. Passo a palavra, então, para a senhora, doutora Lidiane. Agradeço novamente. Obrigada, doutor Estênio. Agradeço a confiança do senhor aqui em nos proporcionar esse ciclo de palestras e espero alcançar as expectativas aí de vocês. E, se Deus quiser, vai ser um momento de capacitação, de aprendizado, porque essa matéria, ela não é uma matéria fácil, né? Para todos, essa matéria é nova. Nós estamos nesse desafio aí de adequação à LGPD, a rede EBSER como um todo, né? O Brasil como um todo, e espero contribuir um pouquinho aqui com vocês a respeito desse conhecimento. Estou à disposição desde já para qualquer dúvida que tiverem, né? Pode me mandar por e-mail ou aqui no chat mesmo. Depois, ao final, nós vamos ter um momento para tirar dúvidas. Já digo que esse ciclo de palestras, ele será uma sequência, e ele foi voltado especificamente para essas etapas dessa adequação à LGPD que o Hospital Universitário Onofre Lopes está passando no momento, e por isso foi essa a intenção desse ciclo de palestras. Hoje nós vamos começar com os conceitos básicos, os conhecimentos básicos que todos os colaboradores da rede EBSER precisam ter para começar a se conscientizar, para começar a se familiarizar com esse tema. Por isso, hoje, talvez algumas pessoas que já fizeram alguns cursos já tenham conhecimento a respeito de algumas coisas que a gente vai tratar aqui, mas nas próximas palestras, a próxima palestra, que será na segunda-feira, pelo professor Matheus Passi, a gente vai tratar de inventário de dados, depois nós vamos tratar sobre o relatório de impacto e, por último, nós vamos tratar de questões práticas dos profissionais da saúde, o que passa no dia a dia. Olha, o que eu posso fazer? Será que eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp? Será que eu posso filmar um paciente? Eu posso fazer vídeos, chamadas de vídeo para dar boletim diário? Então, são questões assim que serão tratadas nessa última palestra, e desde já eu peço que vocês que tenham dúvidas com relação a isso, deixem já antecipadamente para a gente poder direcionar essa última fala para as dúvidas reais aí do hospital. Bem, não demorando, né, para iniciar aqui no tema, a gente não tem como falar sobre proteção de dados pessoais se não falar um pouquinho sobre toda essa evolução tecnológica, o que nós tivemos, o que o mundo passou. O objetivo aqui não é uma discussão acadêmica, então, assim, não vou passar pela questão histórica da evolução de proteção de dados, porque isso demandaria uma palestra só para falar dessa evolução histórica. Mas não há como deixar de falar que essa invasão tecnológica, e que nós todos observamos, principalmente com a pandemia, tudo isso se acelerou. Não tem como dizer, por exemplo, a medicina teve que se adequar, o Poder Judiciário teve que se adequar, as empresas tiveram que se adequar, ninguém ficou de fora desse ritmo acelerado, dessa evolução digital, principalmente com a vinda da pandemia. Mas não é de agora. Antes, o direito à privacidade, ele já vinha sendo preocupação no mundo como um todo. O Brasil, ele ficou um pouco atrasado, sem dúvida. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, apesar dela ter sido publicada em 2018, ela só teve vigência em setembro do ano passado. Ou seja, nós demoramos um pouco para até ter uma legislação específica de proteção de dados e que pudesse garantir aos titulares de dados, que daqui a pouco a gente vai verificar direito essa definição, tivesse garantido pelo Estado uma segurança jurídica de que o seu direito à privacidade seria garantido, de que seu direito à proteção de dados seria garantido pelo Estado. Por isso, hoje em dia, todo mundo
usa celular, você vai em qualquer lugar do Brasil, sempre tem alguém conectado com a internet. Há dificuldades ainda, mas a sua maior parte existe sim um acesso e essa invasão do processo tecnológico. O que isso acarreta? Bem, eu até preparei para vocês um slide aqui, mas vejo que a gente fala de tecnologia e ele não vai ficar exatamente como eu pensei, mas quem sabe isso mostrava que até agora deu certo. Que a tecnologia, como a gente estava falando, ela veio de forma globalizada. Ela não ficou só na Europa, ela não ficou só aqui no Brasil, ela não ficou só nos Estados Unidos. E o Brasil, ele necessitou se adequar a essa legislação de proteção de dados para que pudesse permitir que empresas e o Brasil fosse reconhecido mundialmente como um país que se preocupa com os direitos dos seus cidadãos no que se refere à privacidade e proteção de dados. Com o advento da LGPD, o Brasil passa a ter mais oportunidades de negócios internacionais, as empresas começam a ter mais reconhecimento internacional, o governo passa a ter um maior reconhecimento internacional, porque mostra que se preocupa com o direito do seu cidadão. E toda essa evolução, eu acho interessante esse gráfico aqui, está disponível na internet, ele mostra como nós, hoje, somos dependentes e como nós utilizamos a tecnologia, assim, absurdamente. De 2019, se vocês fizerem um comparativo para 2020, o crescimento foi gigantesco. Esse gráfico mostra o que é feito em apenas 1 minuto, ou seja, 60 segundos no mundo. Nós temos mais de 4 milhões de acessos de buscas no Google. Nós temos mais de milhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp, isso é apenas 1 minuto. Mais de milhões de compras feitas em 1 minuto na internet. Ou seja, nessas compras, conversas, acessos, buscas no Google, tudo isso a necessidade de um giro muito grande de dado pessoal. Quando eu faço uma busca, eu posso colocar meu CPF para fazer uma compra, eu mando uma mensagem, eu posso enviar uma foto, eu entro no Facebook, eu compartilho um vídeo. Todas essas ações são dados que em 1 minuto estão girando ali na rede milhões e milhões de vezes. E isso trouxe essa preocupação que eu disse do governo ficar à frente e evitar danos que os seus cidadãos estavam sofrendo por causa desse giro enorme dos dados pessoais. Tem uma pesquisa feita por uma entidade sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, que ela mostra os 10 riscos de segurança mais comuns na internet. E ela faz um top 10, depois quem tiver curiosidade tem aí o endereço. E o que chama atenção, e que é aqui para o que a gente vai falar da área de saúde, é que em terceiro lugar desses riscos da internet está a exposição de dados sensíveis. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e verificar o que é isso, o que são dados sensíveis. Mas dados sensíveis têm relação, sim, com a nossa atuação aqui na área da saúde. Por isso aqui eu fiz questão de colocar aqui essa questão do profissional de saúde sempre correndo, mas ele sempre está correndo ali para essa atualização e cuidando para não expor esses dados sensíveis. Bem, outra questão que é importante aqui que eu digo para vocês, deixo aqui dicas do que a gente passa no dia a dia aqui com relação à internet. Duas indicações, um é um documentário pela Netflix chamado Dilema das Redes. Ele não sei se alguém aqui já assistiu, mas ele trata de profissionais antigos que saíram do Facebook, do Google, e eles colocam ali os problemas e o que levou a deixarem essas empresas e como essas empresas manipulam o dia a dia. Outro é uma série feita pelo Prime Video, que chama Sociedade Hacker.
ele mostra exatamente o que acontece ali no dia a dia de um hacker. Ele é justiceiro, mas ele mostra muito bem como que é feito esses acessos, como eles têm acessos aos nossos dados, como nós somos frágeis quando se fala em tecnologia, em dados pessoais. Gente, eu só estou vendo aqui uma mensagem para dizer que se vocês puderem me ajudar onde que é essa barra de apresentação. Acho que é isso, né? Acho que acertei aqui. Bom, aí esse outro documentário, então, que é uma série, fica na Amazon Prime e é muito interessante. Quem tiver interesse em assistir, vocês vão ficar impressionados de como é esse mundo tecnológico, de como é esse mundo digital que a gente não tem noção. E uma coisa prática também para vocês, quem tiver curiosidade de fazer uma pesquisa hoje, é acessar esse site minhasenha.com. Esse site, você faz ali, você deixa o seu e-mail, acho que é o e-mail ou o CPF, e eles vão fazer uma pesquisa se vocês já foram hackeados ou não, se vocês têm senhas hackeadas ou não. Eu fiz uma pesquisa lá e verifiquei que a minha já tinha sido hackeada. Eu troquei as senhas, inclusive uma das coisas que eu pensei que jamais iria acontecer comigo. Eu já vi pessoas tendo esse problema. Tive o cartão de crédito 2 vezes clonado, apesar de usar toda a segurança de quando eu quero fazer compra, fazer em sites em forma oculta, para não deixar a senha gravada, tomar todos esses cuidados, mas eu fui vítima de 2 vezes dessas fraudes de cartões de crédito. Então, esse site é interessante porque vocês conseguem verificar ali o que hoje em dia acontece com essa tecnologia toda que temos. Bem, e por que acontece? Aí vocês me perguntam assim, Lidiane, por que acontece isso? Por que a gente sofre tantas violações, tantas fraudes? Por que o Estado se preocupa tanto em proteger esses dados? Existem vários pontos, mas um deles, e que é bem forte, é que as empresas, nesse mundo capitalista em que vivemos, que o mercado ele tenta por si só sobreviver, essas empresas tratam esses dados pessoais como ativo financeiro, são bens valiosos para eles, e que essas empresas fazem de tudo para ter a posse desses dados, ou seja, dos nossos dados, porque através da posse desses dados eles conseguem criar estratégias de marketing, lançar produtos novos no mercado. Isso tudo conduz o consumidor para fazer aquilo que as empresas querem. Uma coisa bem interessante, não sei se vocês já tiveram essa experiência também, mas eu fiz lá em casa até, e com relação assim, já está conversando com alguém e de repente aparece no seu Instagram lá propaganda justamente daquilo que você estava conversando. Um tênis que eu estava procurando, um apartamento que eu queria alugar, um restaurante que eu queria visitar, que você nem buscou na internet, no Google, mas apenas estava ali conversando e, de repente, aparece isso. Tudo isso são estratégias de marketing que essas empresas utilizam e é a forma desse setor tentar manipular os consumidores. Por isso, a importância, então, de o Estado ele tomar a frente, limitar essas empresas, ou seja, barrar um pouquinho e conceder uma segurança e uma proteção aos seus cidadãos. Bem, mas falando aqui especificamente em Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou aqui também ficar discutindo todos os problemas que a Lei Geral de Proteção de Dados teve para entrar em vigor, porque isso foi uma longa discussão política, mas não importa aqui para a gente, o que importa é que essa lei está vigente. Nós, como empresa pública, devemos e temos obrigação de cumprir essa Lei Geral de Proteção de Dados, mas antes a gente precisa saber o seguinte, qual é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? Por que veio? Você falou da estratégia de mercado, você falou tudo, mas qual é o objetivo principal? Nós sabemos que a Constituição Federal de 88, ela traz como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. No Estado Democrático de Direito, depois de toda essa evolução do direito constitucional que nós passamos, a dignidade da pessoa humana, ela é o centro do Estado Democrático de Direito. Então, tudo se faz interpretando
para se garantir a dignidade da pessoa humana. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, ela está vigente, e o objetivo dela, lá previsto no artigo 1º, é proteger os direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais são da liberdade, privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo garantir uma proteção à dignidade da pessoa humana. Não tem como eu usufruir de um Estado democrático de direito se eu, como cidadão, não tenho a minha dignidade garantida. Por isso, a LGPD ela vem com esse objetivo e ela garante. E quais são esses direitos? Como eu coloquei, o direito de você ter a privacidade com a sua família, o direito de um lazer, de você não ser interrompido, não ser incomodado, mas é muito mais que isso. Você tem o direito hoje de ser o titular dos seus dados e de dizer assim para o Estado, para as empresas, olha, quem manda nos meus dados sou eu. Você não tem nada a ver com isso, você só me protege, mas se eu quero compartilhar, eu compartilho, se eu não quero vender, eu não vendo, se eu não quero cadastrar aqui no site, no seu site, eu não cadastro. Essa autodeterminação do titular de dados é o que importa no momento atual, ou seja, o titular, ele é o que é o dono dos dados, e é ele que tem que dizer para nós, para o Estado, o que ele quer que faça com os dados. O outro ponto se eu falei do objetivo da LGPD, que é proteger, em âmbito geral, a dignidade da pessoa humana, especificamente a liberdade e a privacidade. Mas e o conteúdo da LGPD? Lidiane, o que a LGPD ela traz como conteúdo? O que eu preciso saber? Você precisa saber que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, seja ele de que forma for. Se você colhe o nome de uma pessoa numa folha de papel, isso é o tratamento de dado pessoal. Se você faz o cadastro dela quando chega na recepção do hospital, isso é tratamento de dados pessoais. Se você tira foto de um paciente para mandar para o familiar que está lá em casa guardando o boletim médico, isso é tratamento de dados pessoais. Então, o tratamento de dados pessoais, ele pode ser feito tanto em meio digital quanto em papel, não importa o meio. Se você colheu esses dados pessoais, fez a coleta, seja por qualquer meio, você já está fazendo o tratamento de dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais, que também é tratado pela LGPD, ele pode ser feito por pessoa natural, ou seja, pessoa física, ou por pessoa jurídica, que são tanto pessoas jurídicas de direito público, quanto pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, empresas, hoje a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem vinculação com o governo federal e é a autoridade responsável por regulamentar algumas coisas e algumas questões que a lei não deixou clara. Como a ANPD também é nova, a ANPD aos poucos está regulamentando e dispondo e divulgando algumas questões. Ainda não divulgou se vai ter restrição ou não de certas empresas ou pessoas jurídicas de direito privado pequena, com certa limitação de número de funcionários. Isso ainda não ficou decidido e definido pela ANPD. Atualmente, todas as pessoas jurídicas, sejam com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, são submetidas à LGPD. Ou seja, a IBSER, empresa pública federal, precisa se adequar à LGPD. E aí, como eu disse aqui, a gente tem que sempre ficar atento com todas essas mudanças, mas o ponto principal que eu parabenizo aqui a iniciativa do professor Stênio, do Hospital Onofre Lopes, é uma mudança de cultura. Não adianta nós termos a lei publicada, não adianta termos a lei vigente, se a cultura não mudar. E o que é essa mudança de cultura? Nós temos que ter a consciência de que nós, como titulares dos dados, como cidadãos, devemos proteger os nossos dados, devemos exigir essa proteção. Isso eu fico indignada às vezes quando eu preciso ir em algum lugar e apenas para comprar, isso é muito comum em farmácia,
quando você vai lá para comprar um remédio, que seja um Anador, um Dorflex, alguma coisa assim, um Tilenol, e que para comprar um remédio você precisa deixar seu CPF, às vezes tem que fazer o cadastro, e eu falo, nossa, mas eu não quero deixar cadastro, né? Quando eu estou passando, viajando, olha, eu nem moro aqui, eu não quero fazer cadastro. Não, mas a senhora precisa fazer o cadastro, porque para eu poder vender, eu não tenho como, tem que fazer o endereço, tem que fazer tudo. E aí a gente vai ver daqui a pouco o porquê não é necessário tudo isso para a gente, por exemplo, chegar lá e comprar um remédio. E essa é a mudança de cultura. Nós devemos começar a questionar as empresas. Olha, por que você está precisando do meu endereço? Você está querendo para quê? A gente sabe que as empresas fazem isso para depois mandar um e-mail para você de uma oferta, de um produto que ela está lançando, ou às vezes ela vende para uma terceira empresa que compra dessa empresa que faz o seu cadastro para que ela possa fazer aquele banco de clientes dela, e por aí vai todo esse mercado de dados. Aqui nós começamos, e já vem tendo um trabalho assim, de conscientização dos colaboradores. Nós precisamos conscientizar os gerentes, os diretores, os chefes, precisam conscientizar a sua equipe da necessidade de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e da importância que isso tem para a entidade, da importância que isso tem para os pacientes, da importância que isso tem para todos os seus colaboradores. A gente vai ver que a mudança de cultura, ela vai refletir em muitos benefícios para todos, tanto para a empresa, tanto para os colaboradores, quanto para aqueles que são os usuários do serviço. E aí nós falamos, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do tratamento de dados pessoais. E aí, ela se aplica a que tipo de tratamento? Daqui a pouco a gente vai ver até o que eu falo dessa palavra tratamento, e muitos talvez estejam perguntando, o que é tratamento? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas ela se aplica a todo o tratamento realizado no território brasileiro. Se esse tratamento for realizado com objetivo e oferta de fornecimento de bens ou serviços, se esse tratamento de dados se referir a um indivíduo que está localizado aqui no Brasil, ou seja, pode ser uma empresa que não esteja aqui no Brasil, mas a prestação de serviço, a oferta dos serviços, tenha como finalidade um cidadão aqui, um indivíduo que esteja no território brasileiro. E todos os dados que sejam coletados aqui no Brasil. Resumindo, tudo que acontece aqui no Brasil, de regra geral, está submetido à aplicação da LGPD. Tem que obedecer à LGPD. E quando que eu não aplico a LGPD? Eu não aplico a LGPD quando o tratamento for realizado por uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física que não tem fim nenhum, sabe? Objetivo nenhum econômico. Ou seja, eu vou fazer uma festa de aniversário, eu vou ligar para os meus amigos lá e eu vou pegar o nome deles, o telefone, porque eu quero fazer uma lista dos meus convidados. Isso daí não tem fim econômico, é um fim exclusivamente particular. Então, apesar de eu coletar o nome, coletar o telefone dessas pessoas que farão parte desta lista de convidados do meu aniversário, esse tratamento é exclusivamente particular, ele não visa nenhum fim econômico. E quando também realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmico. E depois a gente tem a lei geral, ela trata lá depois alguns artigos específicos sobre essa questão de pesquisas. E quando também é feito exclusivamente para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação criminal, quando for para repressões de infração penal, todas essas questões listadas na LGPD, como eu acabei de falar, não se aplica à LGPD. Tem um motivo específico, ou seja, para que eu, vou ligar para meus amigos, eu preciso fazer um cadastro, ou avisar a autoridade nacional que vou coletar o telefone, os nomes dos meus amigos que vão vir para o meu aniversário. Então, isso não tem sentido. Por isso, a lei já deixa excluída essas hipóteses da aplicação da LGPD. Uma coisa interessante é que também, quem é da área de tecnologia sabe muito mais do que eu a respeito disso, e hoje se vê muito falar em dados anonimizados. O que é dado anonimizado? O que é dado anonimizado? Dados anonimizados, eles não são considerados pela LGPD como dados pessoais. Por quê?
Porque dados anonimizados, eles são dados que eu coleto o nome de alguém ou o telefone de alguém para fins, por exemplo, de estatística. Só que eu tenho uma tecnologia de TI que faz com que esses nomes, esses números de telefones vinculados a uma pessoa, eles sejam, através dessa tecnologia, não mais possível chegar àquela pessoa determinada. Ou seja, apesar de eu ter coletado placa de carro, apesar de eu ter coletado o número de telefone, eu tenho essa tecnologia que faz excluir essa ponte de ligação entre o dado coletado e essa pessoa identificada ou determinada. Por isso que os dados pessoais, quando eu aplico essa técnica da anonimização, eles não são mais considerados pela lei como dados pessoais. E aí, a gente falou até agora tanto em dado pessoal, mas o que então, Lidiane, é esse dado pessoal? Dado pessoal, ele é considerado qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é isso? Eu até coloquei 2 desenhos aí para ficar até mais fácil a compreensão. Ou seja, se eu consigo olhar para um dado pessoal e identificar a pessoa, como esse bonequinho está olhando no espelho, ele está olhando e ele consegue verificar exatamente quem ele é. Está vestido com aquela calça, com aquele terno, com aquela gravata. Isso é uma pessoa identificada. Eu olho para aquele número de RG e eu consigo saber que é o João. Eu olho para aquele número de passaporte e eu consigo identificar que é a Maria. Eu vejo a placa, por exemplo, um documento de saúde que tem um nome, eu sei que faz parte daquele paciente. Então, quando eu pego algum dado pessoal que ele já identifica diretamente essa pessoa é identificada. Uma pessoa, é um dado pessoal de pessoa natural identificada, que também é chamado e conhecido como dado pessoal direto. São aqueles dados que, de forma direta, eu consigo identificar uma pessoa, aquele indivíduo específico. E o outro bonequinho ali está representando o quê? Eu preciso ter algumas informações e quando eu consigo obter todas as informações, eu consigo chegar lá naquele topo e encaixar a última informação que eu tenho, eu consigo chegar a uma pessoa determinada. Isso também é um dado pessoal. Um exemplo, quando eu pego placa de carro, às vezes eu olho a placa de carro e não sei de quem é. Mas se eu fizer uma pesquisa no Detran, eu posso chegar a uma pessoa determinada. Essa placa de carro é considerada dado pessoal? Sim. Se eu consigo, através de busca de maiores informações para aquele dado pessoal, eu chegar numa pessoa, ele é considerado, sim, dado pessoal. Outro exemplo é número de cartão de crédito, por exemplo. Se eu pegar o número de cartão de crédito e, através de algumas pesquisas, eu conseguir chegar a uma pessoa identificável, ele é considerado um dado pessoal. E, pela classificação, nós chamamos isso de dado pessoal indireto, tá? E temos também o dado pessoal pseudonimizado. O que seria isso? Também é uma técnica, né, uma tecnologia que se usa para que sejam colocadas algumas técnicas para não diretamente eu conseguir chegar naquela pessoa. Imagine assim, eu coleto dado de Alice, João e Maria. Eu coleto os dados de saúde de Alice, João e Maria. E eu tenho no meu sistema lá uma técnica, né, uma tecnologia, que eu consigo substituir o nome de Alice, João e Maria por cores, azul, preto e branco, ou algum número específico, um código de números, que quando eu olho ali, alguma pessoa que não tem relação com aquilo olha, ele não vai conseguir identificar que o João está com diabetes, que a Maria sofre de algum certo tipo de doença, porque eu pseudonimizei aqueles nomes, mas através de uma chave que a gente fala, a pessoa consegue reverter essa anonimização e consegue depois voltar a saber, esse dado aqui é do João, esse é da Alice, esse é da Maria. Por isso que é considerado dado pessoal, porque eu consigo reverter essa técnica que eu implementei de pseudonimização e eu consigo daí, com a posse dessa chave, chegar a essa pessoa determinada. Guardem aqui para a gente começar a entender. Dado pessoal,
qualquer informação que diz respeito a uma pessoa natural, identificada ou identificada. Essa aula, como eu falei, é uma aula introdutória, onde a gente vai falar de definições da Lei Geral de Proteção de Dados, que são importantes para os próximos passos, né? Que é compreender o que é inventário de dados, é compreender o que é um relatório de impacto, é compreender como é que eu posso me comportar no dia a dia como colaborador, eu como chefe de um setor, como chefe de uma unidade, o que eu preciso fazer para não cometer mais erros com relação à LGPD. E aqui a gente fala, eu tenho a definição de dado pessoal, mas eu tenho aqui a definição de dado pessoal sensível, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que diz respeito bem aos profissionais da saúde. Dado pessoal, como a gente falou, é toda informação de uma pessoa natural identificada ou identificável. E o que é dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível, o próprio nome já fala, gente, é muito sensível. Eu quase não posso tocar. E se eu tocar, eu tenho que ter um cuidado extremo. A lei já protege isso, e eu, como profissional, como empresa, como chefe, como diretor, eu preciso ter a máxima atenção quando eu falo de dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível pela lei é toda informação que tem relação com uma origem racial ou étnica, com a convicção religiosa, com uma opinião política, com a afiliação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, qualquer dado que se refere à saúde, e aqui para a gente é muito importante isso, dados que se referem à vida sexual, dados que se referem a dado genético ou biométrico, todos esses dados pela LGPD são considerados dados sensíveis. Por que eu destaquei a saúde? Porque é justamente o que nós trabalhamos aqui como hospital universitário, nós coletamos todos os dias e trabalhamos todos os dias, fazemos o tratamento todos os dias de dados sensíveis, de dados referentes à saúde. E isso, a lei exige que se tenha muito cuidado, tá, no tratamento dele. E isso a gente vai saber nas próximas palestras também, mas o que importa aqui saber é o que é esse dado sensível. E eu falei até agora sobre dados pessoais, titular dos dados, e quem realmente é essa pessoa titular dos dados pessoais? Somos nós. Pessoa natural, como eu já falei, identificada ou identificável, a quem se refere os dados pessoais, ou seja, é o dono do dado pessoal. Eu sou dona do meu nome, do meu RG, do meu CPF, você é dono do seu RG, do seu CPF, da sua placa de carro, do número do seu cartão de crédito. Você tem a posse dos seus dados pessoais. Isso é considerado titular dos dados pessoais. Gente, e agora? Uma das coisas que mais tem trazido dúvidas, e principalmente agora que a gente está nessa fase de adequação à LGPD, o comitê também trabalhando bastante nisso, são definições gerais a respeito de quem são os agentes de tratamento. Quem é o controlador? Afinal, quem é o operador? O que é encarregado de proteção de dados? Quem são essas figuras que aparecem aí na lei? A lei deixa claro que controlador é a pessoa natural ou a pessoa jurídica de direito público ou privado, como eu falei atrás lá, essa lei aplica-se a empresas públicas ou privadas, pessoas natural ou jurídica. Então, o controlador é essa pessoa que decide como vai ser o tratamento de dados pessoais. Essa pessoa que diz assim, olha, aqui na minha empresa, aqui na minha instituição, aqui na minha entidade, eu vou coletar o dado pessoal desta forma para fazer isso aqui. Vai ter essa finalidade, eu vou deixar tanto tempo aqui esse dado retido, eu não vou compartilhar com ninguém. É o controlador que decide, que toma as decisões de como esse dado pessoal vai entrar na sua empresa, como ele vai ser processado lá dentro, até o momento que ele vai ser excluído dali. Por isso que eu coloquei ali esse desenho, ou seja, só o controlador, ninguém mais manda. Como os dados pessoais serão tratados aqui na empresa. Por isso que você tem que pensar, quem é controlador? É aquele que manda, é aquele que toma a decisão. Aí fica fácil de compreender quem é o controlador pela LGPD. Na EBSER, o controlador é a própria pessoa jurídica.
é a própria EBSER. A EBSER, ela é formada pela sede, né, que é a diretoria central, e tem suas filiais, que são os hospitais universitários. Apesar de serem filiais, a sede é única, né? A EBSER é uma rede. Então, o controlador é a EBSER. O controlador é a empresa pública. O controlador é essa pessoa jurídica. E o operador? O operador, ele causou muitas dúvidas mesmo, a respeito, assim, eu acho que essas dúvidas até tenham sido geradas pela própria palavra que se fala operador, porque quando a gente pensa operador, a gente logo leva para o lado, assim, da prática. O que é operador? Aquele que opera, todo dia está ali operando, executando. Isso está até no dicionário. Se você for procurar lá o que significa a palavra operador, é essa pessoa que fica lá operando, executando alguma tarefa. E acredito que as dúvidas iniciais tenham vindo justamente por isso, porque quando se fala em operador, se pensa no funcionário, se pensa no servidor, se pensa no empregado que está ali todo dia atendendo o telefone, fazendo o cadastro, fazendo a triagem, levando o paciente, transferindo o paciente. Apesar dele executar essas tarefas do dia a dia na empresa, nós não podemos confundir o conceito e a definição de operador com o conceito e a definição de um servidor público, de um empregado público, de um funcionário. São coisas diferentes. O operador, pela lei, é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Isso se aplica, assim, quando eu faço, por exemplo, um contrato de publicidade. Isso é muito fácil a gente conseguir entender. Eu, como empresa, contrato uma terceira empresa para que ela faça a publicidade de algum evento que eu vou ter aqui na minha instituição. Neste contrato, eu vou dizer para ela, olha, eu quero que seja desta forma, eu quero que seja divulgado desta forma, eu quero que você contrate tantas pessoas para fazer a divulgação. O controlador está dando para o operador tudo o que ele quer que seja feito, ou seja, ele está traçando o que ele quer que seja feito naquela ação, naquele contrato. E aquela empresa terceira, ela só vai executar, fazer o tratamento de dados em nome do controlador. Não confundam, então, com empregado. O empregado, só que uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aqui é que a LGPD, ela traz sanções administrativas, sanções pecuniárias. E o que a gente precisa entender, apesar de no poder público essas sanções pecuniárias não serem aplicáveis, mas o poder público também sofre sanções. E o empregado aí não adianta ficar tranquilo e falar assim, então eu estou livre da lei, porque quem vai sofrer a sanção é a pessoa jurídica, eu não preciso cumprir essa lei geral, é tudo bobagem. Não, quem pensa assim está completamente enganado. O empregado, ele tem obrigação legal de cumprir as ordens do operador, do controlador, do seu empregador, e ele tem, por descumprir essas normas, outras formas previstas de sanção. Não vai ser sanção que vai estar, por exemplo, na LGPD, que vai ser aplicada ao controlador, mas tem formas previstas, por exemplo, de disciplinas, formas previstas na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, em normativos internos, quando há essa insubordinação por parte do empregado em cumprir as ordens do empregador. Fica aqui, então, esse lembrete de que, apesar do empregado não ser operador, o empregado possui, sim, o dever funcional de cumprir as ordens e de fazer tudo aquilo que o controlador está mandando, que é o seu empregador, de como será tratado os dados pessoais na sua empresa, sob pena de vir a responder, né, por essas questões internamente, e eventuais, dependendo da gravidade dessa prática, né, pode sofrer sanções administrativas, penais ou civis, né, dentro da legislação do nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo, então, em tratamento, que foi o que eu falei até agora, o que é tratamento? Tratamento é toda operação que eu faço com dado pessoal. Ou seja, qualquer coisa que eu faço. Se eu coleto, se eu tiro uma foto,
se eu classifico um dado, se eu utilizo, se eu acesso, se eu reproduzo, se eu faço a transmissão, se eu distribuo esse dado pessoal, se eu arquivo, se eu armazeno, se eu vou eliminar, se eu vou fazer um controle, se eu vou fazer uma transferência. Tudo que eu faço com o dado pessoal é considerado tratamento de dados. Por isso que quando a gente fala sempre em tratamento, é bom você pensar assim, qualquer coisa que eu faço com o dado pessoal, anotar o nome do papel, mandar um e-mail com uma informação, mandar pelo WhatsApp um vídeo de um paciente, tudo isso é tratamento de dados pessoais. E aí, a gente precisa pensar aqui, eu falo em tudo isso e o nosso foco aqui é especificamente o que é um tratamento de dados pessoais pelo poder público, que tem uma diferença com relação aos dados pessoais realizados por empresas privadas, e é o nosso objetivo aqui na palestra. Quando eu falo de tratamento de dados pelo poder público, eu tenho que sempre ter em mente o interesse público, ou seja, eu preciso desse dado para quê? Há interesse público na coleta desse dado. Eu preciso demonstrar uma finalidade pública, que com aquela coleta, com aquele tratamento daquele dado, eu estou atendendo ao interesse público, eu estou atendendo uma finalidade pública, e o objetivo sempre desse tratamento de dados é executar as competências legais. Ou seja, a EBSER tem a lei de criação e ela precisa saber se o que ela está coletando, se esse tratamento de dados que ela está fazendo dentro do seu hospital, ele está cumprindo com aquela competência legal. Precisa fazer isso. O poder público, ele trata dados, mas ele tem que ter esse objetivo. O objetivo de executar essas competências legais. E aí, eu preciso sempre, como poder público, informar as hipóteses em que eu estou exercendo essas competências. Ele tem que informar o porquê que eu estou realizando o tratamento de dados pessoais. Por exemplo, eu estou realizando tratamento de dados pessoais porque eu presto um serviço de assistência à saúde pública. Eu estou realizando tratamento de dados pessoais porque eu preciso coletar dados de meus colaboradores para que eu mande para o governo processar a folha de pagamento. São essas hipóteses, eu preciso informar essas competências e o porquê eu faço isso. Ele tem que fornecer, como poder público, informações claras, sempre atualizadas, sobre a previsão legal, ou seja, por que eu estou coletando esses dados, eu estou fazendo esse tratamento. Essa finalidade que eu tenho que fornecer essas informações claras para os usuários, para os cidadãos. Eu tenho que dizer os procedimentos e como eu estou fazendo isso para que eu possa executar essa atividade. Então, se eu tenho uma prestação de serviço público à saúde, eu tenho que dizer, olha, o que eu estou fazendo? Eu tenho esse procedimento, eu executo essa atividade, e eu tenho que deixar sempre essas informações claras e sempre atualizadas. E eu tenho que indicar o encarregado de proteção de dados quando eu realizo um tratamento de dados pessoais. No âmbito da EBSER, foi determinado pela sede que o encarregado de dados nos hospitais seria o ouvidor geral. Então, o encarregado de dados aqui na EBSER é o ouvidor geral. Ele é o canal de comunicação entre o titular de dados, o controlador e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse encarregado é que faz esse elo, que faz essa comunicação. Então, quando o titular precisa ligar para o Hospital Onofre Lopes pedindo alguma informação, ele quer saber como o dado dele é tratado, tem lá disposto no site o nome do encarregado de dados, o contato dele, e precisa sempre ter isso atualizado. Isso também é uma obrigação legal. Aí eu falo de tratamento de dados pelo poder público, e o poder público ele pode compartilhar dados, ou seja, às vezes eu tenho empresas que eu contrato e eu preciso fazer esse compartilhamento de dados, mas o poder público tem essas restrições legais, e a LGPD diz o seguinte, que o poder público ele só pode compartilhar dados pessoais para atender às finalidades específicas das suas políticas públicas e quando para atender uma atribuição legal. Então, se eu tenho necessidade de compartilhar os dados pessoais que eu coleto como hospital, eu preciso saber se essa necessidade de compartilhamento vai cumprir uma finalidade específica prevista em lei
para aquele serviço que eu presto à saúde. Eu tenho que verificar se isso é uma atribuição legal. E é extremamente vedado aqui pela lei eu transferir esses dados pessoais a entidades privadas do que o poder público tem acesso. Então, eu não posso, como poder público, coletar dados, por exemplo, de pacientes e sair distribuindo aí, compartilhando e transferindo a entidades privadas esses dados pessoais que eu tenho acesso. Mas a lei também traz algumas exceções, tá? Ela veda esse compartilhamento, essa transferência a entidades privadas, mas ela traz como exceções algumas hipóteses em que há necessidade dessa transferência. A primeira delas, quando eu executo, por exemplo, uma atividade descentralizada, eu preciso contratar uma empresa terceirizada para executar uma atividade, então necessariamente eu vou ter que compartilhar esses dados que eu coleto. Quando os dados são publicamente acessíveis, eles já estão disponíveis publicamente, eu posso, então, fazer esse compartilhamento, eu posso fazer essa transferência. Quando eu tenho a necessidade de transferência desses dados pessoais que eu tenho acesso, é previsto em lei. Quando eu tenho previsto isso num contrato, num convênio, que neste contrato, para a execução dele, eu necessito fazer essa transferência de dados para uma entidade privada. Aí eu posso fazer como poder público. E quando eu faço essa transferência para eu prevenir alguma fraude ou para eu proteger a minha segurança, para resguardar a segurança, eu faço essa transferência. Neste caso, quando eu faço a transferência para resguardar a segurança, para proteger de fraudes ou qualquer irregularidade, só pode ser para essa finalidade. Eu não posso usar isso como desculpa e depois começar a compartilhar para outras finalidades. Isso é vedado. Então, eu preciso ficar aqui, entender que o poder público pode compartilhar dados, mas desde que esse compartilhamento esteja ligado às suas finalidades legais. E não posso, como regra geral, compartilhar para entidades privadas, a não ser que eu precise para executar uma atividade centralizada, a não ser que isso esteja previsto no contrato, no convênio, algum instrumento congênero que eu faça, ou quando esses dados estão lá publicamente acessíveis, e última hipótese, para prevenir fraudes e irregularidades e proteger a segurança. Nestes casos, então, eu posso fazer esse compartilhamento, essa transferência. Continuando aqui. Quando eu falo em poder público, ela também, quando vai fazer esse compartilhamento, obrigatoriamente, precisa comunicar a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele precisa dizer assim, olha, eu estou fazendo compartilhamento de dados pessoais com uma pessoa jurídica de direito privado. E eu preciso também do consentimento do titular para fazer esse compartilhamento. Da mesma forma que eu tenho aquelas exceções que eu acabei de dizer ali, de quando eu posso fazer o compartilhamento, a transferência com entidades privadas, essas exceções também se aplicam aqui, quando eu não preciso comunicar a ANPD. Quando essas exceções já estiverem lá previstas, nessas exceções que eu acabei de falar, quando isso já tiver sido dado publicidade, eu não preciso comunicar a ANPD, e nas hipóteses de dispensa de consentimento que estão previstas na LGPD. Eu não vou, um dos exemplos é a tutela da saúde, mas hoje não vai dar tempo da gente falar de tudo isso, mas depois quem tiver curiosidade, abre lá a lei que vocês vão ver lá a relação das hipóteses em que eu dispenso o consentimento para tratar um dado pessoal. E aí, nós passamos para um outro ponto agora, que diz assim, quais são as competências que a ANPD ela tem. O que a ANPD faz? A ANPD tem várias competências, tem várias atribuições, não vai ser objeto aqui de análise, mas o que eu preciso saber é que, com relação ao poder público e o compartilhamento, e o tratamento de dados pessoais pelo poder público, a ANPD, que é essa autoridade, ela pode solicitar a qualquer momento a realização de operações de tratamento de dados pessoais, ela pode estabelecer normas para cumprimento por parte do poder público no que se refere a compartilhamento de dados pessoais,
ela pode enviar obrigações em casos de violação de dado pessoal pelo poder público, ou seja, o poder público cometeu uma infração à lei, violou um dado pessoal. A ANPD, ela manda algumas medidas cabíveis para o poder público fazer, e a ANPD também pode solicitar aos agentes a publicação de relatórios de impacto de proteção de dados pessoais, e pode sugerir a adoção de algumas medidas técnicas ou administrativas para o tratamento desses dados pessoais. É importante aqui informar que nós, após o inventário de dados, o próximo passo será o relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que é um documento necessário quando o tratamento de dados pode causar algum risco de dano ao titular. Nestes casos, há necessidade de construção desse documento, e a EBSER, por tratar dados sensíveis e correr esse risco, é uma empresa que vai confeccionar esse relatório de impacto. A ANPD, então, ela tem autoridade sobre isso, de regulamentação, de aplicar sanções, de solicitar ao hospital, né, a EBSER, informações, de orientar e sugerir a adoção de algumas medidas e também de aplicar, como eu falei aqui, sanções em caso de infração à lei. Um ponto importante aqui são os princípios de tratamento de dados pessoais. Os princípios de tratamento de dados pessoais, eles são importantes porque eu falo assim, o que é princípio? Princípio, quando você pensa em princípio, tudo foi o princípio, lá no princípio, então o princípio é o início de tudo. O princípio é a base. Quando eu vou construir uma casa, um edifício, eu tenho que fazer minha base. É a mesma coisa aqui. Quando eu vou tratar dados pessoais, eu tenho que construir a minha base. E a base do tratamento de dados pessoais são os princípios. Os princípios são as coisas mais importantes, porque os princípios, no caso, por exemplo, da lei ser omissa em algum ponto, no caso da lei deixar de tratar algum ponto específico que eu tenho dúvida e eu não consigo ali saber para onde eu vou caminhar, qual a direção a empresa vai seguir, ou eu como chefe, ou como diretor, eu olho nos princípios. E o princípio está dizendo assim, tem o princípio da finalidade. Então, esse dado aqui que eu estou coletando, não preciso, porque eu posso muito bem atingir minha finalidade de prestar um serviço à saúde, sem precisar, por exemplo, saber dessa pessoa aonde que é a casa de praia dela, né? Não há necessidade de um formulário de prontuário médico ou de um formulário ali de cadastro inicial de atendimento no hospital, eu saber, por exemplo, onde que ela passa férias ou onde que é a casa de praia. Esse dado não tem o propósito, não tem a finalidade de prestação de serviço à saúde. Por isso que os princípios ali são finalidade. O princípio da finalidade diz o seguinte, olha, eu só posso coletar os dados pessoais com um propósito legítimo, específico e explícito. E, além disso, eu tenho que informar essa legitimidade, esse objetivo específico ao titular. Eu só posso coletar o dado dele quando ele chega para um atendimento para dizer assim, olha, eu estou coletando seu dado aqui, mas é porque eu preciso dele para abrir o procedimento do seu atendimento aqui, na consulta médica, ou no procedimento cirúrgico que você vai fazer. Essa finalidade, esse é o propósito legítimo que eu, como hospital, estou coletando esse dado pessoal. Esse dado pessoal, o tratamento, tem que ser adequado. É o princípio da adequação. Eu tenho que ter compatibilidade do tratamento com aquelas finalidades que eu informei ao titular da coleta dos dados e do tratamento dele. Eu não posso coletar com uma finalidade e depois eu não ter uma adequação naquilo que eu estou fazendo com os dados pessoais e naquela finalidade que eu informei. Então, precisa ter essa compatibilidade. Os dados coletados precisam também respeitar o princípio da necessidade. Eu só posso coletar aquilo que é necessário para eu desempenhar minha atividade. Se eu tenho atividade de prestação de serviço público à saúde, se eu tenho atividade de ensino e pesquisa, por ser hospital universitário, os dados que eu coleto, eles têm que ser o mínimo necessário para eu executar aquela atividade, que foi o que eu acabei de falar. Se eu consigo prestar o serviço à saúde, fazer uma consulta, fazer um procedimento cirúrgico, com apenas o nome, CPF, nome de um contato, de parente urgente, endereço da pessoa, eu coleto só isso.
Eu não preciso coletar, como eu disse, onde que é o endereço da casa de praia, onde que ela passou férias há 5 anos atrás, dados que não são necessários para eu atingir aquela finalidade, para eu conseguir exercer as minhas atividades. Os dados, eles sempre têm que ser proporcionais e não podem ser excessivos. Um exemplo prático aqui do nosso dia a dia. Muitos já devem ter ido, por exemplo, comprar um sapato, comprar uma roupa, um presente, e quando chega na loja, você precisa fazer aquele gigantesco lá cadastro, né? Quem que era o seu tataravô, bisavô, e tudo isso pede nesses cadastros, e isso é extremamente excessivo. Não há necessidade de eu ter isso daí para que uma loja possa vender um sapato para mim. Então, a gente precisa ter a conscientização da LGPD justamente isso. Olha, para que você está querendo meu dado? Você quer saber o nome da minha mãe, do meu pai, do meu avô para me vender um sapato? Isso não é necessário, isso não é proporcional. E nas atividades, nas nossas atividades como colaboradores da EBSERH, a gente tem que pensar sempre, é necessário? Quando eu, por exemplo, acesso o processo SEI, aquelas informações que tem no SEI, é necessário eu ter tudo aquilo? Eu preciso preencher tudo aquilo? Eu preciso deixar exposto tudo aquilo? Então, são consciências que a gente precisa adquirir. O livre acesso, o princípio do livre acesso garante aos titulares uma consulta facilitada do que a empresa está fazendo com o seu dado, para onde que ele está indo, quanto tempo que vai ficar na posse da empresa. Tudo isso o titular tem o direito desse livre acesso. Eu tenho que sempre manter os dados, que é o princípio da qualidade dos dados, sempre exatos, claros. Eu sempre tenho que estar atualizando, ou seja, eu preciso saber se o endereço foi atualizado, se aquela pessoa ainda existe, se mudou, o que aconteceu. Eu sempre tenho que garantir ao titular dos dados essa qualidade dos dados. Sempre uma exatidão, uma clareza naqueles dados, de acordo sempre com a finalidade e com a necessidade da coleta e tratamento desses dados. O princípio da transparência também é muito importante, que, como eu disse lá da finalidade, a transparência é justamente isso. Eu tenho que, quando for coletar, informar para o titular dos dados de forma clara, precisa e que ele compreenda. Não adianta eu chegar para uma pessoa, chegou no hospital para fazer um procedimento e dizer aqui, olha, conforme a lei número tal, Lei Geral de Proteção de Dados, vigente desde setembro de 2020, artigo 1º, nós estamos fazendo o tratamento de dados pessoais. Essa pessoa não vai entender nada, né? Absolutamente nada. Você entende como colaborador, mas ela não. Então, eu tenho que chegar para ela e dizer assim, olha, eu estou coletando o dado do senhor aqui, o nome, eu preciso do seu nome, eu preciso do seu telefone, mas a gente está coletando isso porque para o senhor fazer essa consulta, eu preciso ligar para o senhor confirmando o dia. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter que ligar dizendo que transferiu. Por isso que eu estou precisando, então, que o senhor deixe aqui comigo o seu nome, o seu RG, e o senhor tem uma pessoa de contato, onde que o senhor mora? Se eu precisar levar alguma coisa até o senhor, como que eu encontro? Então, informações claras, precisas. Eu preciso ter também, garantir a segurança, que é o princípio da segurança, ou seja, a empresa ela precisa adotar medidas técnicas e administrativas de proteção de dados pessoais. Que são medidas técnicas e administrativas? Um exemplo, aonde fica a central de TI? Quem tem acesso à central de TI? Qualquer pessoa. Esse acesso à central de TI é por meio de senha. Todos os funcionários da TI têm acesso ou só o chefe? A mesma coisa de UTI. Quem tem acesso à UTI? Quem tem acesso aos prontuários médicos? Qualquer pessoa que trabalha na gerência tem acesso a um processo SEI, onde tem lá prontuários de pacientes. Será que há necessidade de eu deixar um estagiário com acesso a um processo SEI que tem dados sigilosos, dados sensíveis? A empresa, então, precisa estar atenta a isso e adquirir e colocar em prática essas medidas técnicas e administrativas para evitar violação. Uma coisa que acontece muito no ambiente corporativo quando a pessoa está assim, no seu ambiente de trabalho, ali mexendo num processo, sai para tomar um café, para tomar uma água e deixa o computador aberto. Isso aí pode causar uma violação de dados, porque ela deixou ele aberto e se alguém chega lá,
acessa, verifica o que aquela pessoa está mexendo, às vezes é um processo sigiloso, às vezes são dados sensíveis que estão lá expostos e não teve esse cuidado. Então, a empresa precisa adotar algumas medidas para evitar esse tipo de conduta no ambiente corporativo. O princípio da prevenção. A adoção de medidas, como eu falei, que é uma sequência, para evitar a ocorrência de danos. Nesse caso de deixar o computador aberto. Então, eu vou lá, faço um comunicado para os meus colaboradores dizendo o seguinte, olha, quando você for se deslocar da sua mesa para beber uma água, para beber um café, para ir ao banheiro, coloque o bloqueio de tela, bloqueie a sua tela. Isso é uma prevenção de uma violação, uma possível violação de dados e uma possível ocorrência de danos. E eu tenho que ter em mente que os dados pessoais, eles não podem ser tratados de forma discriminatória, que é o princípio da não discriminação. Eu não posso fazer o tratamento, coletar dados pessoais com fins discriminatórios e ilícitos. E eu tenho também o princípio da responsabilização e prestação de contas, que os agentes de tratamento, eles precisam adotar medidas para sempre estar informando, dando relatórios, comprovando o cumprimento da lei e o cumprimento da proteção de dados dentro do seu ambiente corporativo. Isso também é um princípio previsto na LGPD e que nós precisamos cumprir. Já estamos caminhando para o final e uma das coisas importantes também é com relação à base legal. Ou seja, base legal é o quê? É quando eu posso fazer o tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais, ele só pode ser feito com uma base legal, que me dê um respaldo para que eu possa coletar, fazer o tratamento desses dados dentro da minha empresa, dentro da minha instituição. Essas bases legais estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Não vai dar tempo de eu, a fundo, passar por todas elas, mas o que importa aqui para a gente é que uma das bases legais mais importantes é o consentimento titular, é a mais falada, e que hoje em dia, talvez por má compreensão da lei, muita gente pense que bastou eu assinar um consentimento para eu coletar o dado e eu estou seguro como empresa. Não é bem assim. Inclusive, é muito arriscado para uma empresa fazer o tratamento de dados pessoais baseado apenas no consentimento, porque o consentimento, pela lei, ele é revogável. A qualquer momento, a pessoa pode tirar esse consentimento. Se eu faço uma atividade da minha empresa baseada apenas no consentimento, eu fico na mão do titular. Porque se o titular chega para mim e fala assim, olha, não quero mais que você faça tratamento, e aí, o que acontece comigo? Então, por isso que a empresa ela tem que analisar caso a caso qual é a base legal que ela vai encaixar naquela atividade para poder fazer a coleta e o tratamento desses dados. O consentimento, primeira base legal. Segunda base legal, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Eu preciso dos seus dados porque eu preciso cumprir uma obrigação legal. Exemplo aqui nosso, eu preciso, por exemplo, coletar o seu número PIS, PASEP, o seu número de CPF, porque eu preciso encaminhar para a Previdência todo mês para ver o recolhimento. É uma obrigação legal. A outra base legal é o tratamento pela administração pública, que é essa base legal do tratamento pela administração pública, para o uso, o tratamento e uso compartilhado desses dados necessários à execução de políticas públicas. Ou seja, a administração pública ela tem a base legal, que é a execução de políticas públicas. Se eu tenho em lei, em algum regulamento, uma política pública que tem que ser realizada e executada por mim, minha base legal vai ser a execução de políticas públicas. Eu vou estar seguro lá com relação a isso. Realização de estudos por órgão de pesquisa é outra base legal. Execução de contrato, ou seja, eu tenho um contrato que neste contrato exige que eu colete e trate alguns dados pessoais, eu preciso, então, fazer essa coleta. E qual vai ser minha base legal? Cumprimento de um contrato. Isso se aplica muito, por exemplo, a contratos de trabalho. Eu tenho um contrato com você, então eu vou colher alguns dados para cumprimento desse contrato de trabalho. Outra base legal, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
para atender a interesses legítimos do controlador e para a proteção de crédito, inclusive daqueles previstos em leis que não é LGPD. Uma coisa bem importante que vocês precisam ficar atentos aqui é que eu não posso incluir uma atividade em mais de uma base legal. Por exemplo, se eu tenho que ter em mente o seguinte, eu vou coletar os dados do meu funcionário. Para quê? Para cumprimento de contrato trabalhista? Então, minha base legal vai ser essa, execução de contrato. Eu vou colher os dados para cumprir uma obrigação legal, então eu não preciso de consentimento. Eu vou coletar os dados e fazer o tratamento porque eu vou executar uma política pública, eu não preciso de consentimento. Eu não vou colocar lá para proteção da vida. Tem que ficar claro que cada atividade que eu vou analisar, cada coleta, cada tratamento é uma base legal. E eu não posso colocar mais de uma base legal para cada atividade de tratamento. Eu preciso ter uma base legal para as atividades de tratamento. Acho que ficou claro isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai ter um espaço para falar sobre isso. E a lei também fala o seguinte, olha, o tratamento de dados sensíveis, que é a base legal aqui do tratamento de dados sensíveis, ele só pode ocorrer com o consentimento do titular. E esse consentimento titular, ele tem que ser de forma específica, destacada e para as finalidades específicas. E aí eu falei assim, mas Diane, você acabou de dizer que se eu tenho para execução de políticas públicas, eu não preciso do consentimento, eu não posso. E agora você está me dizendo que para tratar dados sensíveis, que é aqui do caso do hospital, eu tenho que ter o consentimento? É isso que a lei fala. O tratamento de dados pessoais sensíveis tem que ter o consentimento do titular. Mas a lei também fala assim, olha, não vai precisar do consentimento do titular se essa coleta, se esse tratamento de dados, ele for indispensável para, ali está no segundo ali, olha, execução de políticas públicas por parte da administração. Então, se eu tenho que executar uma política pública, e vou tratar dados sensíveis para isso, eu não vou precisar do consentimento do titular. Se for para eu tratar dados pessoais sensíveis para cumprir uma obrigação legal ou regulatória, eu não preciso do consentimento do titular. Se eu vou realizar uma pesquisa, e ali a lei sempre fala, sempre tem que garantir a anonimização dos dados sensíveis, para que daí, como eu falei lá, não tenha vinculação com nenhum titular, ele deixa de ser dado pessoal, eu não preciso do consentimento. Se for para exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, eu não preciso do consentimento do titular. A lei, então, ela traz isso, porque, assim, imagine, seria muito estranho eu ver alguém morrendo lá e digo assim, não, espere um pouquinho, não posso atender porque eu preciso do consentimento. A pessoa está morrendo. E aí vai lá, ainda tem que ter o consentimento dele para eu tratar esses dados, para colher o nome dele, fazer o cadastro dele, ele dar a entrada no procedimento cirúrgico, seria um absurdo exigir isso. Por isso que a lei deixa essas hipóteses e aí vem lá a lei, a EBSER vai executar uma política pública e para que vai atingir milhões de brasileiros. Aí a EBSER vai ter que fazer o seguinte, ir lá coletar milhões de consentimentos para executar essa política pública seria inviável. Por isso que a lei deixa essas hipóteses, ela não precisa de consentimento, apesar de tratar dados pessoais sensíveis, porque seria inviável, seria ilógico a gente exigir esse tipo de consentimento em casos como esse, execução de políticas públicas, proteção da vida, vou exercer um direito meu, eu preciso pedir consentimento. Por isso, a lei deixa essas hipóteses aqui bem claras de não precisar. E, gente, aqui, um erro técnico aqui, com relação, eu ia ali no finalzinho, era só para, tinha um slide ali para dizer para vocês que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma coisa nova, uma coisa nova para todos, e aí no finalzinho lá eu deixei só um slide para dizer o seguinte, dentro da empresa, né, a gente, apesar que aqui não vai dar certo, mas ele precisa de um trabalho em equipe, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, para que ela funcione, ela precisa sempre estar aqui, ó, todos nós colaboradores,
gerentes, sempre colaborando em equipe para que tudo isso consiga girar de uma forma harmônica, para que a gente consiga atingir os objetivos, para que a gente consiga conscientizar a equipe e necessita de tudo. Não sou eu, não é doutor Stênio, não são gerentes sozinhos, mas toda a empresa, toda a equipe precisa estar engajada nessa adequação, nessa conscientização. E em cada coisa que você for fazer no hospital, na sua atividade ali diária, pense nisso. Pense, será que isso eu estou fazendo de acordo com a LGPD? Será que eu estou protegendo o dado do titular? Será que eu não estou fazendo nada de errado? E apesar de eu ter ultrapassado até bastante o que eu tinha programado aqui para a palestra, mas não dá tempo da gente abordar tudo, fica aí o convite para as próximas palestras, que a gente vai tirar bastante dúvidas. E agora eu deixo aberto aí, se tiver alguma pergunta no chat, que eu possa responder, que tenha ligação com a nossa aula aqui, a gente já vai tirando as outras. Tem uma dúvida aqui, da Ivânia. Perguntando o seguinte, que é uma pergunta muito, Ivânia, que tem sempre com relação a isso. É muito comum a troca de informações pelos profissionais pelo WhatsApp. Como fica a situação, por exemplo, da troca de informações que o paciente está sendo de um setor para o outro do hospital, sendo transferido de um setor para o outro? Bem, eu tenho uma posição, e a minha posição aí, ela tem essa visão jurídica e da própria empresa, né? Porque eu faço parte da empresa, então não tem como deixar de falar nesse sentido. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que ele ajuda em muita coisa. Mas a EBSER, especificamente a EBSER, ela tem ela tem tecnologias que ela adquiriu para que a comunicação entre os funcionários se dê de uma forma diferenciada e eu não necessite do WhatsApp. Nós temos, por exemplo, o aplicativo Teams, que é um aplicativo oficial da EBSER, que a EBSER usa para isso, para a comunicação dos seus colaboradores. Eu não recomendo que conversas entre funcionários, principalmente quando eu falo de informações de pacientes, de troca de transferência de um setor para o outro, para um hospital privado, por exemplo, que em algumas situações a gente sabe o que acontece, para tirar dúvida entre colegas médicos, eu acho muito arriscado a gente enviar fotos, informações. Isso é um risco muito grande de violação de dados pessoais e pode causar problemas para a empresa. Eu sempre recomendo o seguinte, Vânia, tente adotar o Teams. O Teams, a gente pode baixar no aplicativo do celular, a gente consegue ali fazer esse filtro e fica uma conversa que eu posso depois saber para quem foi, porque o WhatsApp, quem nunca mandou uma mensagem sem querer? Vai que essa mensagem pare em um telefone que não é de ninguém da empresa, porque sem querer você apertou aquele botão. Então, você corre o risco de séria violação. Eu sei que tem profissionais que defendem que o uso de WhatsApp por médicos, grupos de médicos, não teria problema, porque seria uma consulta ali. Eu acho que não teria problema quando você consulta assim, sem expor o paciente, sem colocar o nome dele, sem dizer qual hospital que ele está, como se fosse resguardando esses dados pessoais para identificar aquela pessoa. Aí não teria problema nenhum. Mas identificando, sabendo quem é a pessoa, mandando foto ou qualquer outra coisa, não recomendo o uso do WhatsApp. Não sei se respondi, se ficou alguma dúvida. Tem mais alguma? Olha, a Liana diz o seguinte, que ela é enfermeira, e ela está perguntando se existe alguma norma institucional orientando o tratamento de dados relacionados aos pacientes atendidos com suspeita de COVID. Onde fica isso, né? Quais setores envolvidos para a decisão? Liana, veja, a EBSER, ela está implementando vários documentos, várias políticas que serão disponibilizadas para todos os funcionários com relação à proteção de dados. Até que a EBSER ela faça a divulgação destes documentos que ela está preparando, nós temos a lei. A lei, como eu falei, tudo que eu falei aqui, é ela que orienta
como deverá ser feito o tratamento de dados. E não vejo, por exemplo, nenhuma diferença de um tratamento de dado pessoal, pelo menos da visão jurídica, da coleta de um dado pessoal de um paciente com Covid ou de um paciente que esteja ali entrando no hospital para qualquer procedimento. Os dois são dados sensíveis. Os dois merecem o mesmo cuidado, a mesma proteção de tratamento. Por isso que hoje, na IBSER, a gente precisa seguir as normativas que já existem com relação a prontuários médicos, comunicações e a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas daqui a algum tempo a gente já vai ter normas específicas de proteção de dados, não específicas de Covid, né? De como eu vou tratar um paciente desse jeito. Mas são as normas gerais que nós já temos na empresa. Não sei se respondi sua dúvida. A Jane pergunta assim: existe a possibilidade de termos o WhatsApp institucional para troca rápida de informações? Jane, essa pergunta é difícil responder agora, porque a IBSER, ela está fazendo todo esse inventário de dados, ela está coletando com todos os setores, nós temos aí mais de 70 gerências, e o que a gente está fazendo nesse trabalho inicial? Sabendo assim, olha, o que eu faço nesse setor, que dado que eu coleto, o que eu faço com ele, como que eu transfiro, isso é um conhecimento da empresa, para que depois de ter esse conhecimento, eu possa saber quais são os riscos que eu tenho de certo tratamento, de certa conduta, o que eu preciso mudar com relação a isso, e eu acho que isso seria uma resposta futura. Olha, será que depois que eu tiver todo esse levantamento de dados na IBSER, é seguro eu ter esse WhatsApp institucional, ou eu vou permanecer com esse aplicativo que já existe e que é institucional? Seria isso. Quando você fala em troca rápida de informações, o Teams também já fornece, né? Que é essa ferramenta adotada pela empresa para troca rápidas. Eu tenho o chat ali que eu posso ter e eu recomendo que se use essas ferramentas institucionais para isso. E aí, futuramente, quando a gestão verificar todo esse levantamento de dados que a gente está fazendo, se vai ser viável ou não criar esse tipo de ferramenta. Tem mais alguma? O Carlos pergunta assim: como, à luz da LGPD, devemos fazer na ocasião de um advento adverso dentro de um hospital? Carlos, se você puder me especificar aí, me dar de forma mais detalhada, qual que é especificamente sua dúvida, com relação a que tipo de procedimento? Se você puder me esclarecer. Não sei se a sua dúvida seria de como eu vou proceder ali. Ah, tá. Você é da unidade de contratos, né? Os dados sensíveis das empresas contratadas, os representantes, por exemplo, esses arquivos devem ser disponibilizados no site, devemos ocultar de alguma forma. Não sei quem perguntou ali, mas é da unidade de contratos. Primeira coisa que você deve ter em mente é o seguinte: a proteção de dados é para pessoa física, tá? Como você colocou ali, representantes, por exemplo. Eu não tenho a proteção de dados para a pessoa jurídica. Então, a publicidade desses contratos, que a gente tem muito em licitações, né, quando a gente faz contratação de empresas terceirizadas, eu, pela lei, porque eu tenho a lei que exige a publicidade desses dados, porque nós somos poder público, então a gente tem que dar transparência de tudo que fazemos, isso tem que ser publicizado. Mas eu preciso, por exemplo, deixar o nome de um representante, eu preciso deixar o telefone do representante público, são questões que a gente precisa pensar. Olha, se eu consigo dar publicidade deste contrato, sem deixar o número de telefone dele, por exemplo, que é um dado pessoal, mas não é um dado sensível, né? Então, é bom deixar claro isso, porque dados sensíveis é aquilo que eu falei, com relação a dados de saúde, convicção religiosa, política, étnica, são esses dados que são considerados sensíveis. RG, telefone, CPF,
são dados pessoais, mas não são dados sensíveis. Então, assim, se eu não tiver prejuízo, se eu tiver previsto em contrato que eu vou publicar lá com o nome do representante, não teria problema nenhum. Mas se eu posso dar publicidade a este contrato sem o nome dele, sem o telefone, eu caminho sempre para esse lado de que eu preservo mais quando eu não publico certas coisas que não vai fazer diferença na publicidade. Um exemplo aqui também, que está dentro da descrição de contrato, são relatórios de auditoria. Nós, às vezes, fazemos os relatórios de auditoria e tem certas coisas que não precisam ser divulgadas. Um exemplo, tem um relatório de auditoria que vai fazer auditoria com relação por exemplo, uma câmera. Teve uma falha na empresa terceirizada que presta serviço de segurança. E aí, no relatório de auditoria, vem lá dizendo que a falha existe porque deveriam ter 3 postos de segurança e no horário tal o segurança troca, vai para outro lugar, esse segurança é armado, esse não é. Esses dados são dados que eu não devo, por exemplo, publicar num relatório da publicidade a esse tipo de informação. Quando eu publico um contrato, eu preciso pensar nisso. Eu vou estar dando informações que vão prejudicar o andamento da empresa, eu vou estar dando publicidade a dados que vão prejudicar o representante da empresa, eu não publico, tá? Mas sempre prezando para o princípio da publicidade e fazendo um balanço, né? Eu vou analisar, no caso concreto, a proporcionalidade. Posso publicar sem prejudicar e dar publicidade, eu oculto. Se eu necessito publicar esses dados para que eu cumpra o princípio da publicidade, aí eu tenho que publicar. Não sei se o Carlos complementou lá. Ah, tá. Aí você complementou, né, Carlos? Um advento adverso que eu divulgo a identidade dos atores neste fato. Aí, Carlos, se você puder me explicar também assim, se for para fins disciplinares, internos, de empregados, se for para publicação, para dar conhecimento a outros setores, sempre eu recomendo o seguinte: siga as normas internas da empresa, né? A empresa, ela tem um procedimento, seja para, por exemplo, adventos que acontecem dentro do hospital com relação a colaboradores, e tem também o procedimento que acontece com fatos adversos com pacientes. E nós temos normas, nós temos os procedimentos internos, eu recomendo sempre que se analise e se cumpra. Não vejo a necessidade, por exemplo, de acontecer algum fato adverso dentro do hospital e eu sair publicando no site, nos grupos de WhatsApp, colocando o nome das pessoas que fizeram aquilo, como forma de reprimenda, assim, sem passar por um procedimento administrativo antes. Isso, inclusive, é violação de norma, né? Eu preciso, como gerente, como chefe, como diretor da unidade, como colaborador, sempre ter em mente o seguinte: olha, tudo que acontece, eu preciso documentar, eu preciso verificar se aquilo lá realmente foi daquela forma e verificar dentro da lei, dentro das normas internas da empresa, qual a penalidade para aquilo, tá? E aí eu chego a uma conclusão. Eu acho muito arriscado como empresa acontecer alguma coisa e eu começar a divulgar isso, porque eu posso, como empresa, talvez até estar cumprindo meu papel, mas eu posso sofrer penalidades depois, justamente pela LGPD. Eu estou expondo uma pessoa e, às vezes, o processo nem saiu ainda, às vezes aquilo não aconteceu dessa forma. Então, eu sempre prezo assim, não divulgue alguma coisa, né, se não for necessário divulgar, a não ser que isso esteja previsto na lei. Por exemplo, um processo administrativo disciplinar, nós temos lá toda a norma que a EBSER segue, de disciplina, e quando eu chego ao final, eu publico lá sem divulgar as pessoas, ou quando eu dou início a um processo desse tipo, eu não necessariamente divulgo lá o nome da pessoa, eu divulgo as iniciais, mas eu dou publicidade. Olha, aqui dentro do meu hospital está dando início a um processo administrativo disciplinar para apurar tal fato, mas eu não divulgo os agentes, os atores desse fato. Tem mais alguma? Gente, eu fico à disposição, se não tiver mais. Obrigada a todos que ficaram até agora. Até, como eu disse, demorou um pouco mais do tempo previsto. Não dá tempo de falar tudo, mas agradeço a todos e fica aqui o convite para segunda-feira. Nós vamos ter aqui o professor Matheus Passos,
Ele é DPO, né, da L'Oréal em Lisboa, Portugal, e ele vai falar especificamente sobre inventário de dados. Eu sei que muitos hospitais estão aí enfrentando essa dificuldade de preencher esses inventários, e vai ser a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso e de tirar dúvidas com o professor Matheus, que é expert nesse tema e em outros também. Inclusive, essa semana ele foi um dos palestrantes da ANPD, que é a Autoridade Nacional, e eu fico também à disposição. Quem quiser me mandar e-mail com dúvidas, o meu e-mail é Lidiane, tudo 3 Is, né? lidiane.fadel@ebser.gov.br. Me mandem essas dúvidas e, como eu disse, a quarta palestra vai ser só sobre coisas práticas do dia a dia do hospital. E eu preciso que vocês me mandem dúvidas com relação ao dia a dia de vocês, dúvidas na parte assistencial, na parte administrativa, para que eu possa preparar e conduzir essa palestra com base nessas dúvidas. Porque, assim, nós temos conhecimento jurídico, aquilo que passa pelo jurídico, e em outras questões, mas às vezes vocês ali que estão no dia a dia, ali precisam saber, será que eu posso ter uma consulta por vídeo? Será que eu posso passar o boletim médico via vídeo com o paciente? Como é que funciona isso? Eu posso continuar assim? Então, dúvidas desses tipos, se vocês tiverem, quiserem me mandar, e outros que eu não tenho ideia, né, do que acontece em cada unidade, em cada setor, eu agradeço para que vocês me mandem, então, esses e-mails. Temos mais alguma pergunta ou posso encerrar por aqui? Acho que não temos. Obrigada a todos, então, e conto com a presença de vocês na próxima. Tchau, gente.